Sejam bem-vindos à nossa sala de aula virtual. Aproveitem cada detalhe, gente, dessa aula, porque vocês vão aprender muito. E caso não entenda alguma coisa, pausa, relaxa um pouco, depois retorna o vídeo, tá? Então, vamos seguir. Uma pausa para refletir. Como os alunos veem o estudo de português? Será que é assim? E como o professor de português vê o estudo de português? Se diverte, né? Vamos estudar, já que a vida não está fácil para ninguém. Olha esse gatinho. Que preguiça, hein? Pois é, né? Vamos lá. Transitividade verbal. Pessoal, antes de mais nada, é importante relembrarmos o que é uma oração, tá? Uma oração, para ser oração, é necessário haver verbo, não é isso? E a estrutura de uma oração, normalmente, é o sujeito e o predicado. O predicado tem uma palavrinha-chave que precisa ter dentro do predicado para ser predicado, que é o verbo, é a palavra núcleo do predicado. Olha aqui, os verbos sempre farão parte do predicado e podem apresentar as seguintes transitividades. Então, os verbos sempre farão parte do predicado. Tudo bem até aí? Eu creio que sim. Então, pessoal, verbo transitivo. O que é um verbo transitivo? Transitividade vem de transitar, caminhar, certo? Vamos imaginar que aqui nós temos uma faixa de pedestre e aí você quer transitar até o outro lado da rua, você quer caminhar até chegar ao outro lado da rua, certo? É a mesma coisa com os verbos transitivos. Esses verbos, eles não têm sentido sozinhos, tudo bem? E aí, por isso que eles precisam de um complemento, tá? E é aí que entra a questão da transitividade. Esses verbos, eles têm que caminhar até o seu complemento para que haja sentido completo, tudo bem? Os verbos transitivos podem ser direto, indireto, direto e indireto ao mesmo tempo, tá? Iremos estudar individualmente, né? Vamos começar pelo verbo transitivo direto, tá? Quando eu falo, por exemplo, o professor ensinou. Se eu só falar o professor ensinou, e aí fica claro que o professor ensinou? Não, né? Portanto, esse verbo é transitivo. Ele depende, ele precisa de um complemento para que ele tenha sentido completo. Agora sim, olha, o professor ensinou a matéria. Percebam que a matéria completa o sentido do verbo ensinar. Agora sim, Úrsula, ficou claro que o professor ensinou a matéria. Tudo bem? Aqui diz, ó, o verbo transitivo é aquele com sentido incompleto, como eu já disse. Ele precisa transitar, caminhar até um complemento, tá? Para que ele tenha sentido completo. E o termo que completa o sentido do verbo, sem o auxílio de uma preposição, se chama objeto direto, que aqui eu abreviei e coloquei O ponto D ponto, que é objeto direto. Todos os complementos de verbo transitivo se chama objeto, certo? Esse é objeto direto porque a classificação do verbo, o verbo aquele é verbo transitivo direto. Então, de acordo com a classificação do verbo, o complemento recebe um nome parecido. Verbo transitivo direto, objeto direto é o complemento, ok? Por que esse verbo ele é transitivo direto? Pessoal, porque esse verbo não precisa de preposição. Ele não exige preposição, tá? Ele consegue chegar até o seu complemento de maneira direta. Não tem obstáculo aqui, não tem a preposição. Eu vou chamar a preposição de obstáculo para a gente entender melhor, tá? Então, sem o obstáculo, sem a preposição, o verbo é transitivo direto. Vamos recapitular o que é preposição, tá? Provavelmente alguns já esqueceram, mas vamos relembrar.
Preposição é a palavra que estabelece uma relação entre dois ou mais termos da oração. Ou seja, ela liga termos, ela conecta termos, tá? Preposição. Os elementos ligados pela preposição são aqueles que não há sentido dissociado, separado ou individualizado. Tudo bem? Exemplo: os amigos de João estranharam o seu modo de vestir. Percebam que amigos e João estão ligados por essa palavrinha aqui. E aqui, modo e vestir, também está ligado pela mesma palavrinha que ligou amigos e João. Essa palavrinha que fez essa ligação se chama preposição. O de é uma preposição. Tudo bem? Aqui é um quadro de preposições, tá? Aqui eu coloquei as preposições essenciais, as mais importantes. Assim, eu não digo talvez as mais importantes, mas as mais utilizadas, né? Eu creio que vocês conhecem algumas dessas que vocês utilizam muito na escrita, como por exemplo, para, entre, o em, o de, com. Essas aí vocês já conhecem de cor, né? Porque vocês utilizam muito na escrita. E aqui é só um exemplo para vocês refrescarem a mente, tá? Então, gente, vimos que os verbos transitivos, eles transitam para o complemento. Um complemento não tem preposição, por isso que é direto, certo? Agora, o verbo transitivo indireto é que o verbo vai transitar, vai caminhar até o complemento, mas aqui vai ter uma preposição que vai ser um obstáculo. Lembra? Não sei se vocês já ouviram falar do poema No meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho. Vamos dizer que essa preposição é a pedra no meio do caminho, que impede o verbo de caminhar diretamente, por isso que vai ser indiretamente. Por isso que o verbo se chamará de verbo transitivo indireto. Vamos lá, vamos dizer que eu estou em um diálogo com um colega ou uma colega e digo: olha, eu confio. E a pessoa que está dialogando comigo, ela vai falar: Úrsula, você confia em quem? Porque quem confia, confia em alguém, ok? Percebam que este verbo, ele exige a preposição em. Olha aqui, o em, preposição. Então, quem confia, confia em. Se o verbo exigiu a preposição em, portanto, ele é verbo transitivo indireto, porque o complemento também vai ter, né, a preposição e se chamará de objeto indireto. Como eu disse, de acordo com a classificação do verbo, o complemento recebe um nome parecido. Agora, confio nos meus amigos. Nos meus amigos é o complemento do verbo confiar. O verbo confiar precisou desse complemento para haver sentido completo. Se ele precisou de complemento, ele é verbo transitivo. Indireto, porque aqui dentro nós temos a preposição, tá? Como assim, Úrsula? Aí tem nos e não tem o em. Porque aí houve uma contração, tá? Foi a junção da preposição em com o artigo os. Ficou em mais os, nos. Houve uma contração. E o em está aqui dentro. Portanto, esse verbo é transitivo indireto, porque exige preposição. E o meu complemento se chamará de objeto indireto, ok? O termo que completa o sentido do verbo com auxílio de preposição se chama objeto indireto. O verbo transitivo direto e indireto. Olha agora o verbo com dois complementos, tanto um direto como um indireto, ok? Vamos lá, vamos pensar nas mães. Normalmente as mamães gostam de pedir favores, né, aos filhos. E aí, vamos dizer que uma mãe diz, né, menino, entregue. E o menino diz assim, mãe, entregue o quê? Tá vendo que o verbo sozinho não tem sentido? Entregue o quê? Aí ela diz, o envelope. Percebam que na minha pergunta que eu faço ao verbo, não tem preposição. Esse o aqui é um artigo, tá? Se na minha pergunta não tem preposição, o meu complemento também não tem preposição,
esse complemento transita diretamente com o verbo, por isso se chama de objeto direto. Então, já sabemos que o meu verbo é transitivo direto. E por que indireto? Entregue o que a quem, tá? A quem eu devo entregar esse envelope? Diz o menino para a mãe, né? E aí a mãe diz, ao diretor. Úrsula, e onde está a preposição? Na minha pergunta tem a preposição a, entregue a quem. E no meu complemento nós temos essa preposição a unida ao artigo o, que fica ao, ok? A preposição está aqui dentro, portanto o meu complemento é o objeto indireto por conta lá da pedrinha no caminho, que é a preposição. Então eu tenho um verbo que ele é transitivo direto e indireto ao mesmo tempo, ok? Olha aqui, presença de dois complementos verbais nesta oração. Aliás, nesta oração. Nós temos um complemento direto, que foi este, e nós temos um complemento indireto, que foi esse, ok? Verbo intransitivo é aquele que não precisa de nenhum termo que o complete, pois já traz em si mesmo a ideia básica do predicado. Percebam que quando eu falei de verbo transitivo, aquele verbo que deve transitar para o complemento, caminhar até o complemento para haver sentido completo, já o intransitivo, notem que esse in é um prefixo de negação, ou seja, já está negando que esse tipo de verbo não precisa transitar, ou seja, não precisa de complemento, tá? O transitivo precisa de complemento, intransitivo não precisa de complemento, porque o próprio verbo se completa, tá? Dentro dele mesmo já tem o sentido completo. Olhe bem o exemplo. Meus pais chegaram. Aqui eu tenho o sujeito, meus pais, e o verbo. E onde está o complemento? Não precisa. Quando eu digo meus pais chegaram, você compreende que os meus pais abriram a porta e chegaram? Compreende, não precisa de complemento, tá? Então esse verbo ele é um verbo intransitivo. O trem partiu. Você entende que o trem já foi? Já partiu? Ok. Eu tenho o trem sujeito, eu tenho o verbo partiu, e esse verbo se completa, eu tenho o verbo intransitivo. Então, vamos analisar essa tirinha, tá? Para que fique mais claro. Aconteceu alguma coisa importante enquanto eu estive fora? Bom, deixa eu ver. O Império Romano caiu, a Idade das Trevas começou em junho, o rei Clovis converteu os francos, os hunos saquearam a nossa aldeia e o teu velho cachorro teve filhotes. Oba, filhotes! Pessoal, vamos analisar essa parte aqui, que está lotada de verbos, tá? Olhe bem aqui, o Império Romano caiu. Você entende que o Império Romano acabou? Caiu? Entende, não é? Não precisa de complemento. Então, aqui eu tenho um verbo intransitivo. A Idade das Trevas começou em junho. Mas se eu retirar esse termo, essa expressão em junho, você consegue ainda entender que a Idade das Trevas começou? Consegue. Em junho é só uma informação a mais para especificar o momento que começou. Mas, se eu retirar, eu ainda consigo entender que a Idade das Trevas iniciou. Então, eu tenho um verbo intransitivo, ok? O rei Clovis converteu. Aí eu pergunto, converteu quem? Perceba que esse verbo precisa de complemento para haver sentido completo nessa oração. Converteu. Converteu quem? Os francos. Na minha pergunta, olhe bem, converteu quem? Não tem preposição. Portanto, o meu verbo é um verbo transitivo direto, ok? Que não exige preposição. Agora, os hunos saquearam o quê? Se eu colocar só os hunos saquearam, você não compreende totalmente. Então, eu tenho que fazer a pergunta, saquearam o quê? A nossa aldeia. Isso que eles saquearam. Entenderam? Então, esse verbo, como precisa de complemento, eu tenho o verbo transitivo. Aí eu pergunto, o que? Eles saquearam o que? Não tem preposição. Meu verbo é transitivo direto.
E o teu velho cachorro teve o quê? Quem teve algo, não é? Então, teve o quê? Filhotes. Percebam que eu perguntei para o verbo, teve o quê? Não tem preposição também. O meu verbo, ele é transitivo direto, porque não exige preposição, ok? E vamos para a última questão. Na verdade, que nem era uma questão, era mais uma análise. É a nossa única questão. Primeiro. Classifique os verbos em negrito quanto à sua transitividade, ok? Nós iremos dizer se o verbo ele é transitivo, e se é direto ou indireto, ou se é os dois ao mesmo tempo, ou se o verbo é intransitivo, aquele que não precisa de complemento. O item A diz, daremos à moça o auxílio necessário. Pessoal, percebam que daremos o quê? O auxílio necessário a quem? A moça. Eu tenho dois complementos nesse verbo. Daremos o quê? O auxílio necessário. Percebam que aqui é um artigo, não é preposição. Então, esse complemento é um objeto direto, não tem preposição. E esse, a moça, eu tenho um acraseado. Dentro do acraseado, existe o a preposição e o a artigo. E juntos formam a crase. Então, nós temos aqui um objeto indireto. Então, eu tenho um objeto indireto, um objeto direto. Eu tenho um verbo transitivo, direto e indireto. Item B. A aprovação conquistei-a após muito estudo. Pessoal, percebam que o verbo conquistar, ele precisa de complemento. Quando eu pergunto, conquistei o quê? Esse A ele funciona como complemento do verbo conquistar. Por quê? Esse A se refere à aprovação. Conquistei a. E, portanto, quando eu digo conquistei o quê? Na minha pergunta não tem preposição. Portanto, eu tenho o verbo transitivo direto, ok? Vamos para o item C, o trabalho produz a riqueza. Se eu falar somente o trabalho produz, fica incompleto. Portanto, eu pergunto, o trabalho produz o quê? Na minha pergunta não há preposição. Portanto, aqui no meu complemento também não tem preposição. Então, esse verbo é um verbo transitivo direto. Item D. O cão obedece a seus instintos. Quem obedece, obedece a alguém, não é isso? Então, quando eu pergunto o cão obedece a quem ou a que? Percebam que na minha pergunta tem a preposição a. Portanto, o meu complemento também tem a preposição a. Então, nós temos um verbo transitivo indireto, ok? E o último item é, as pessoas gritavam. Quando eu falo que as pessoas gritavam, aqui eu tenho as pessoas que é sujeito e tenho o verbo gritavam. Vocês compreendem se eu falar as pessoas gritavam? Tenho certeza que sim. Então, percebam que esse verbo aqui não tem complemento, ele mesmo se completa, eu tenho um verbo intransitivo. E é isso, espero que vocês tenham gostado da aula. Caso não entenda, volte o vídeo quantas vezes for necessário. Até mais!